O sucesso em qualquer coisa sempre se resume a isso: foco e esforço, e nós controlamos ambos. O homem por trás dessa frase é Dwayne "The Rock" Johnson, que ganhou fama nos ringues de luta livre em meados da década de 90, mas que realmente alcançou estrelato mundial em Hollywood, sendo atualmente um dos atores mais bem pagos do mundo. Dwayne Douglas Johnson veio ao mundo em Hayward, Califórnia, em 2 de maio de 1972, filho de Ethan e Rock Johnson. Dwayne nasceu numa família que já respirava luta livre profissional. Desde muito jovem, Dwayne Johnson cresceu assistindo seu pai enfrentar outros lutadores no ringue. Durante seus primeiros anos de vida, ele morou brevemente com a família de sua mãe na Nova Zelândia, onde frequentou a escola primária de Richmond Road. Mais tarde, ele se juntou a seus pais nos Estados Unidos e se mudou com eles à medida que seu pai se deslocava por diferentes cidades de acordo com as demandas de sua carreira na luta livre. Dwayne era fisicamente forte desde muito jovem. Ele era maior do que a maioria das crianças de sua idade. Como ele não tinha muitos amigos, até pelas constantes mudanças, outras crianças o viam como um garoto socialmente desajeitado e começaram a provocá-lo, tanto pelo porte grande quanto pela profissão incomum de seu pai. Por causa disso, ele desenvolveu um temperamento explosivo e chegava a brigar frequentemente com outras crianças desde muito jovem. Quando ele tinha 8 anos, começou a participar de esportes na escola, tentando várias atividades esportivas, incluindo futebol, beisebol, ginástica e artes marciais. Devido ao seu porte físico avantajado para sua idade e capacidade atlética, ele era muito bom na maioria desses esportes. No entanto, ele não era realmente apaixonado por nenhum deles. O que ele queria fazer era ir para a academia e levantar pesos. Dwayne ingressou na Freedom High School e a essa altura ele já treinava firme na academia e tinha crescido bastante, já tendo uma altura de 1,90 m. Devido ao seu tamanho avantajado, Dwayne tornou-se muito arrogante. Sua única verdadeira paixão na época era ir à academia. Sempre que ele estava fora da academia, parecia estar sempre metido em encrencas. Isso foi agravado pelo fato de que seu pai raramente estava em casa para lhe dar uma direção e um caminho correto a ser seguido. Mesmo que seu pai ainda fosse uma força a ser reconhecida nos circuitos de luta livre, seu sucesso dentro dos ringues não se traduzia em uma boa situação financeira para a família, que não estava nem perto de nenhum tipo de estabilidade nesse sentido. A família Johnson chegou inclusive a ser despejada. Isso afetou tanto a família que a mãe de Dwayne tentou cometer suicídio, se jogando no meio dos carros. O jovem The Rock foi quem a puxou de volta para longe dos carros e conseguiu salvá-la. Ver sua família passando por tais problemas era tão difícil que ele começou a entrar em depressão. No entanto, isso também mostrou a ele como a vida é preciosa e como pode terminar em questão de segundos. Os episódios de depressão, juntamente com a dor de ver sua família lutando pelas necessidades básicas, levariam Dwayne a um caminho traiçoeiro. Ele se juntou com um grupo de adolescentes indisciplinados para roubar turistas que faziam compras em shoppings de alto padrão, mas ele acabou sendo preso por roubo. E foi bem pior do que isso, porque ele foi preso mais 8 vezes. E da última vez, ele estava envolvido em fraude de cheques. Ele tinha apenas 15 anos na época. Quando seus pais vieram buscá-lo na delegacia, ele viu a dor nos olhos de sua mãe e percebeu que estava causando maior problemas aos pais do que os próprios problemas financeiros que eles tinham. Ele prometeu a si mesmo naquele dia que nunca mais causaria esse tipo de problema e preocupação para seus pais. Enquanto que a promessa que ele fez a si mesmo impediu Dwayne de voltar ao mundo da criminalidade, não o impediu de causar problemas.
No dia seguinte, depois de ser libertado da custódia da polícia, ele foi para a escola e entrou em uma briga com outro garoto. Downey nocauteou o garoto, resultando em uma suspensão de 2 semanas na escola. Depois de voltar para a escola, após a suspensão, ele decidiu que os banheiros dos alunos cheiravam mal e, não querendo mais usar esses banheiros, ele caminhou pela sala dos professores e entrou no banheiro que era exclusivo para os professores. Quando que ele estava lavando as mãos, um professor chamado Jody Wick entrou e disse para ele ir embora. Downey se virou, olhou para o professor e disse que ele sairia quando terminasse. Depois continuou lavando as mãos. Quando ele voltou para casa naquela noite, sentou-se na cama e refletiu sobre os acontecimentos do dia. Ele percebeu que havia sido rude com o professor e tomou a decisão de corrigir as coisas entre eles. Depois de chegar à escola na manhã seguinte, ele entrou na sala em que Jody estava dando aula, estendeu a mão e pediu desculpas por seu comportamento no dia anterior. O professor aceitou o pedido de desculpas e disse algo que teria um impacto profundo na vida dele. Quero que você jogue futebol para mim. Jody era o treinador de futebol americano da Freedom High e viu potencial no grande adolescente. Downey Johnson se juntou ao time de futebol e se tornou apaixonado pelo jogo. Isso deu a ele uma atividade construtiva para canalizar sua energia e também um senso de direção. O professor foi um ótimo treinador que se concentrou não apenas no desempenho de seus alunos no campo, mas também nas aulas. Ele guiou Downey a se tornar não apenas um jogador melhor de futebol, mas também a ter um melhor desempenho acadêmico e ser um jovem mais bem comportado de forma geral. Downey Johnson logo percebeu que no futuro o futebol americano poderia lhe dar uma alternativa aos problemas financeiros que sua família estava passando. Ele colocou todo o seu foco no esporte, determinado a ganhar uma bolsa de estudos e se tornar o primeiro membro da família a ir para a faculdade. Ele se tornou tão bom que em seu último ano de futebol foi escolhido como um dos melhores defensores de sua idade pelo jornal USA Today. Sua determinação em se destacar no futebol americano valeu a pena. Downey decidiu ingressar na Universidade de Miami com bolsa integral, onde ingressou no futebol como defensor. Na Universidade de Miami, sua força, tamanho e disposição de trabalhar duro fizeram dele um grande jogador. E ele foi o único calouro a ser escolhido para fazer parte da equipe do campeonato nacional. O futebol mudou minha vida, me deu uma plataforma para superar minha agressividade e me deu uma sensação de valor. Palavras de Downey. Em 1995, Downey se formou na Universidade de Miami em criminologia e psicologia. Downey tomou uma decisão que se tornou uma de suas citações mais famosas. Em 1995, eu tinha $7 no bolso e sabia 2 coisas. Estou sem dinheiro e um dia não estarei mais. Nesse ponto, um fogo dentro de Downey se acendeu. Ele decidiu que precisava encontrar outra forma de ter sucesso. The Rock voltou para a casa de seus pais em Tampa e disse que havia abandonado o futebol e agora queria tentar a luta livre. Sua mãe e sua namorada apoiaram sua decisão e o encorajaram a tentar. Quando ele se aproximou de seu pai, pedindo que ele fosse seu treinador, as coisas não foram exatamente como ele esperava. Depois de passar toda a sua vida como lutador, o pai de Downey Johnson sabia que a vida de um lutador profissional não era fácil e ele não queria que seu filho passasse pela mesma dificuldade que teve. Finalmente, seu pai cedeu e concordou em treiná-lo, com uma condição. Downey teria que se esforçar 110% durante o treinamento. Downey, que cresceu vendo outros lutadores trabalhando duro na academia, sabia que isso era algo que ele estava pronto para fazer. Com a condição aceita, Rock Johnson colocou seu filho em um regime de treinamento pesado.
O treinamento que Rock fez com Downey foi mais do que físico. Rock também ensinou seu filho a ser um showman, a trabalhar com as multidões. Após treinar por vários meses, Rock sentiu-se confiante de que Downey agora poderia entrar no ringue e enfrentar outros lutadores. Rock procurou Pat Patterson, um ex-lutador que havia se tornado um agente de talentos, e pediu que ele ajudasse seu filho a entrar na WWF, a Federação Mundial de Luta Livre. Depois de assistir Downey enfrentar outros lutadores em competições amadoras, Patterson viu o potencial no jovem. Downey Johnson fez sua estreia, mas não na liga principal, e sim numa das ligas secundárias. Em fevereiro de 1997, apenas alguns meses após decolar sua carreira profissional, Downey Johnson venceu seu primeiro campeonato intercontinental da WWF. Downey tinha 24 anos na época, tornando o mais jovem lutador a vencer o título. Mais tarde, em 1997, Downey foi forçado a fazer uma pausa nas lutas devido a uma lesão no joelho. Durante esse intervalo, Downey se casou com sua namorada da faculdade, Dani Garcia. Como resultado, a luta livre havia se transformado do esporte atlético em que seu pai e seu avô haviam se envolvido em algo muito mais voltado aos negócios. Downey percebeu que para ter sucesso nesse cenário, ele precisaria criar um novo personagem para suas façanhas no ringue. Em seu retorno na luta livre, Downey Johnson voltou a lutar como The Rock, um personagem durão que se tornaria uma força a ser enfrentada na WWF. A WWF ganhava mais de 120 milhões de dólares todos os anos com as vendas de produtos do The Rock. No ano de 2000, The Rock publicou sua primeira autobiografia, que se tornou um best-seller do New York Times e permaneceu na lista de mais vendidos por quase 6 meses. Apesar de alcançar tanto sucesso na indústria de luta livre e dominar as manchetes de luta por quase uma década, The Rock não ficou satisfeito. Ele queria mais. Enquanto promovia sua autobiografia na TV, The Rock já havia começado a pensar em se tornar ator de filmes. Nas palavras do próprio The Rock, eu nunca estarei cheio. Eu sempre vou estar com fome. Então, sempre estarei com fome de alguma forma, focado e motivado para conseguir o que quero. Logo depois, vários diretores de Hollywood começaram a se aproximar do The Rock, com o objetivo de apresentar seus projetos. Este foi o começo da inclusão dele no cinema, que o tornaria um dos atores mais bem-sucedidos e mais bem pagos de Hollywood. Downey começou a sua jornada no cinema em 1999, mas seu primeiro papel importante foi em 2001, no filme O Retorno da Múmia, em que The Rock interpretou o Escorpião Rei. O filme foi um grande sucesso, com um lucro bruto de 335 milhões de dólares. Por sua boa atuação no filme, uma sequência chamada O Escorpião Rei foi lançada em 2002 e Downey foi o personagem principal. Ele ganhou impressionantes 5,5 milhões de dólares, o que colocou seu nome no Guinness Book como o ator principal mais bem pago em sua estreia no cinema. Em 2012, The Rock criou a Seven Bucks Productions, uma produtora de filmes junto com seu irmão e Dani Garcia, na época já sua ex-esposa, de quem se divorciou em 2007. Downey sempre foi muito competitivo. Desde os dias de futebol, passando pela luta livre e agora no cinema, ele sempre pensa em vencer. Ele tem um desejo profundo de ganhar e fará o esforço que for preciso para isso. Ele também trabalha muito para ter o sucesso que tem. Seja humilde, esteja com fome e sempre seja o trabalhador mais esforçado da sala. Se você ficou até o final, peço que se inscreva, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos e comente o quanto ele foi importante para você. Agradeço pelo feedback e até o próximo vídeo. Um grande abraço.